E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, né? Todo mundo enfrenta em algum momento. Confiar em Deus quando a vida fica complicada. Essa busca por paz interior, né? É algo que sempre acompanhou a humanidade. Com certeza. E para a gente navegar nessa conversa, vamos usar os ensinamentos de Jesus como bússola, tá? A gente separou um material incrível que usa as palavras dele para nos mostrar como lidar com as ansiedades do dia a dia. E o mais legal é que ele compara a época de Jesus com a nossa, né? Cheia de tecnologia e informação. Claro, preocupações. Será que a sabedoria de Jesus, que já atravessou tantos séculos, ainda funciona no mundo de hoje? O que ele diria se estivesse aqui agora? Nossa, que pergunta! Pois é, né? Mas vamos começar pelo começo, então. Tem uma passagem onde Jesus pede para a gente não se preocupar com a vida, com o que a gente vai comer ou vestir, e ele usa uma comparação bem interessante. Os pássaros, eles não plantam nem colhem, mas Deus cuida deles, né? O que você acha que essa comparação quer dizer pra gente? Olha, essa comparação com os pássaros é muito profunda, sabe? Jesus está nos convidando a pensar sobre a providência divina. Se Deus cuida dos pássaros, imagina da gente que somos muito mais importantes para Ele. É um chamado para confiar, para entregar nossas preocupações nas mãos do Pai. É incrível como Jesus usava a natureza para ensinar coisas tão profundas, e logo depois ele faz uma pergunta que sempre me faz pensar. Quem de nós, por mais que se preocupe, consegue viver uma hora a mais por causa disso? Como você entende essa pergunta? Né? Essa pergunta nos leva a questionar a inutilidade da preocupação excessiva. Se a gente não controla nem o tempo da nossa vida, por que gastar tanta energia com o que não podemos mudar? Jesus está nos convidando a focar no que realmente importa e confiar que Deus está no controle. Faz todo sentido. E quando a gente pensa no mundo de hoje, essa mensagem parece ainda mais importante, né? A gente é bombardeado por informação o tempo todo, as notícias, as redes sociais, o trabalho. É tanta coisa que a gente fica ansioso o tempo todo, como se nunca pudesse desligar de verdade. Sem dúvida, os textos sagrados falam justamente disso. Distrações e preocupações onipresentes, internet, excesso de compromissos, fluxo contínuo de informação, além de crises como pandemias e recessões econômicas. É a nossa cara, né? É a pura realidade. Mas o que Jesus nos ensina é que o problema não é ter necessidades. O problema é quando a gente se torna escravo delas. É deixar que a busca por segurança e controle domine a nossa vida. E isso acaba nos afastando da confiança em Deus. E aí que entra a ideia da paternidade de Deus, né? Que é central nos ensinamentos de Jesus. Os textos sagrados dizem que Deus, nosso Pai eterno, conhece nossas necessidades em cada detalhe e Ele as provará no tempo certo. Como a gente pode aplicar isso na nossa vida? É como um pai que ama os filhos, sabe? Deus conhece cada uma das nossas necessidades, até aquelas que a gente nem consegue expressar. Confiar nessa paternidade divina nos liberta da preocupação excessiva, porque só sabemos que estamos em boas mãos. É como se, sem essa confiança, a gente se sentisse órfão, né? Desamparado. E aí a gente tenta controlar tudo para suprir essa falta, mas só fica mais cansado. Exatamente. A gente fica remando contra a maré o tempo todo. E os textos sagrados nos lembram que essa busca por controle sem Deus só traz mais angústia. A verdadeira paz vem da entrega, da confiança de que o Pai está cuidando de tudo. E como a gente cultiva essa confiança no dia a dia? Tem alguma dica prática nos textos sagrados? Sim. Jesus nos convida a ter um coração de criança. Simples, confiante e dependente do Pai. É verdade. As crianças são campeãs em confiar, né? Elas vivem despreocupadas porque sabem que os pais estão ali para cuidar delas. Elas não questionam, não duvidam, simplesmente confiam. É essa postura que Deus espera da gente. Mas peraí, isso não quer dizer que a gente deve ficar parado esperando que Deus resolva tudo por nós, né? A gente ainda tem que agir, correr atrás. Claro. Entregar para Deus não é ser passivo. A gente continua tendo responsabilidade, lutando pelos nossos sonhos, mas sem aquele peso da preocupação, sem precisar controlar tudo. É agir com leveza, sabendo que Deus está ao nosso lado. É como ter um GPS espiritual, né? A gente sabe que pode ter uns desvios no caminho, mas no final a gente chega no destino. Que analogia perfeita. E os textos sagrados nos mostram que essa confiança em Deus se manifesta na nossa vida de várias formas. Por exemplo? Por exemplo, na forma como a gente lida com as tarefas do dia a dia. Em vez de se desesperar, a gente confia que Deus vai nos dar força e sabedoria para dar conta de tudo. Ou seja, a gente faz a nossa parte, mas sem carregar o mundo nas costas, é isso? Isso aí. A confiança em Deus não paralisa a gente, pelo contrário, nos impulsiona a agir com mais responsabilidade e tranquilidade. E também ajuda a lidar com as incertezas do futuro, né? Em vez de ficar ansioso, a gente confia que Deus está no controle e que tudo vai dar certo. Dá para relaxar um pouco e curtir a jornada sem ficar remoendo o que pode dar errado. Exatamente. A confiança em Deus liberta a gente do medo do futuro. A gente consegue viver o presente com mais intensidade e gratidão. Nossa, que alívio! Finalmente a gente pode respirar tranquilo, sem carregar o peso do mundo nas costas. É isso aí. E essa leveza, essa paz interior é o maior presente que a confiança em Deus pode nos dar.
Nossa, essa conversa me deixa em paz, sabe? É verdade. A gente falou bastante sobre confiar em Deus, mas e na prática, como é que a gente faz isso? No dia a dia, com todas as responsabilidades, a correria, os problemas. Falar é fácil, né? Mas e quando a gente está no meio do furacão? É o que a gente está falando antes, né? Os textos sagrados mostram que a gente precisa se entregar totalmente a Deus. Entender que sozinhos somos limitados, mas com Deus a gente pode superar qualquer coisa. É como se a gente dissesse, pai, eu não sei o que fazer, mas confio que o Senhor está no controle e vai me guiar. Tipo, entregar o volante da vida para Deus e deixar Ele dirigir, mesmo sem saber para onde a gente está indo. É isso aí. E se entregar não significa ficar esperando tudo cair do céu, né? A gente continua agindo, tomando decisões, fazendo a nossa parte. A diferença é que a gente faz isso com a certeza de que Deus está junto com a gente, guiando e dando força. É como ter um anjo da guarda do nosso lado o tempo todo, né? Protegendo, inspirando, dando aquela força quando a gente mais precisa. É uma bela imagem. E os textos sagrados nos mostram que essa força, essa paz interior, está disponível para todo mundo. Só precisa se abrir para receber. Mas e o medo? Como é que a gente lida com o medo que às vezes paralisa a gente, impede de seguir em frente, de realizar nossos sonhos? O medo faz parte da gente, né? É humano sentir medo. Mas ele não pode nos controlar, nos impedir de viver. Os textos sagrados falam na fé como um antídoto para o medo. Quando a gente coloca a nossa fé em Deus, o medo perde a força. A luz da fé afasta a escuridão do medo. Como se a fé fosse um escudo, né? Protegendo a gente das energias negativas do medo. E como é que a gente cultiva essa fé, essa confiança em Deus no dia a dia? A oração é um caminho poderoso. Quando a gente conversa com Deus, a gente abre o coração para receber a paz, a força e a sabedoria dele. É como recarregar as energias. Tipo uma ligação direta com Deus, sem intermediário. Exatamente. Sem hora marcada, sem protocolo. Ele está sempre disponível. E ler os textos sagrados também ajuda a fortalecer a fé e a confiança, né? É como se a gente estivesse ouvindo a voz de Deus, recebendo os ensinamentos dele, sem dúvida. A Bíblia, por exemplo, é cheia de histórias de pessoas que enfrentaram cada desafio, superaram seus medos e realizaram coisas incríveis com a ajuda de Deus. Essas histórias mostram que a gente também pode vencer e realizar nossos sonhos se a gente confiar em Deus e seguir os ensinamentos dele. É como se a gente tivesse um mapa que guia a gente pela vida, né? Mostrando os atalhos, os perigos, a direção certa para chegar no nosso destino. E esse mapa está disponível para todo mundo. É só abrir a Bíblia, começar a ler, meditar, absorver a sabedoria que está lá. E além da oração e da leitura, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para cultivar essa confiança? Alguma coisa prática? Claro, a gratidão é muito poderosa. Quando a gente se concentra nas coisas boas da vida, nas bênçãos que a gente recebe, a gente abre o coração para a felicidade, para a paz, para a confiança. É como se a gente dissesse, obrigado Deus por tudo. Mudar o foco, né? Parar de reclamar e começar a agradecer. Muda tudo. Com certeza. A gratidão é um remédio contra a negatividade, o medo, a ansiedade. Ser grato atrai coisas boas, a gente se conecta com a energia positiva do universo e se aproxima de Deus. É como abrir a porta para a felicidade, né? E é tão simples. Agradecer por um dia de sol, um café quentinho, um abraço, um momento de paz. É isso aí. A gratidão está nos detalhes, nos momentos simples. E quando a gente aprende a valorizar isso, a gente fica mais feliz, mais leve, mais confiante. E essa confiança, essa leveza, essa paz é o que a gente precisa ir em frente, superar os obstáculos, realizar os nossos sonhos. Sem dúvida. Confiar em Deus é a base de tudo. É o que sustenta a gente nos momentos difíceis. A bússola que guia pelo caminho certo, a luz que ilumina a jornada. E como a gente faz para essa base, essa bússola, essa luz ficarem mais fortes? Para nossa confiança ser inabalável? A gente precisa ser constante, cultivar essa confiança todo dia. Com a oração, a leitura, a gratidão, o serviço ao próximo. É como alimentar nossa fé, regar a semente da confiança para ela crescer forte. É como construir o relacionamento com Deus, né? Baseado em confiança, amor, gratidão. Exatamente. E como em qualquer relacionamento, precisa de dedicação, cuidado, atenção. Nutrir esse relacionamento para ele ser forte e duradouro. E quando a gente tem essa conexão forte com Deus, a gente se sente mais seguro, mais confiante, mais capaz de enfrentar qualquer coisa, né? Com certeza. A gente sabe que não está sozinho, que tem um pai que ama a gente e cuida da gente. E essa certeza, essa paz, nos liberta do medo, da ansiedade, da insegurança. A gente vive com mais leveza, mais alegria, mais esperança. Com mais amor. Quando a gente confia em Deus, a gente abre o coração para o amor, para a compaixão, para a generosidade. A gente passa a ver o mundo com os olhos de Deus, com amor e bondade.
É como se a gente colocasse um óculos cor-de-rosa e só enxergasse o lado bom das coisas. Que linda imagem. E essa beleza, essa bondade, esse amor tão presentes em cada um de nós, a gente só precisa se abrir para receber, cultivar e compartilhar com o mundo. E a confiança em Deus é a chave que abre porta para essa realidade, né? Um mundo onde o amor, a paz, a alegria e a esperança são mais fortes. É isso aí. A confiança em Deus é o portal para a felicidade, para a plenitude, para a realização dos nossos sonhos. E essa jornada em busca da felicidade, da plenitude, da realização, começa com um passo de fé. Um passo em direção a Deus, um passo em direção à confiança, um passo em direção à vida que a gente sempre sonhou. E esse passo, essa decisão, está na nossa mão. A gente escolhe qual caminho quer seguir. Do medo, da insegurança, da ansiedade, ou da fé, da confiança, da paz interior. Eu espero que a gente escolha o caminho da luz, do amor, da confiança em Deus. Porque é nesse caminho que a gente encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira realização. E nesse caminho a gente nunca está sozinho. Deus está sempre do nosso lado, guiando, protegendo, abençoando cada passo. Que lindo. É como se a gente tivesse recebido um abraço de Deus, um abraço que enche a gente de paz, esperança e confiança. E esse abraço, essa paz, essa esperança, essa confiança estão disponíveis para todo mundo. É só abrir o coração e receber. Nossa, a gente podia ficar aqui falando por horas, né? E sempre ia ter mais coisa para descobrir sobre esse tema. Pois é. E eu acho que agora a gente precisa amarrar essa conversa, sabe? É. Falar de como colocar essa confiança em Deus em prática no dia a dia, com todos os desafios que a gente enfrenta. Falamos da teoria, mas e a prática? A gente precisa lembrar do exemplo das crianças que os textos sagrados mencionam. Ah, sim! Aquela coisa da criança que vive despreocupada, confiando nos pais, sem questionar se tem comida, roupa. Exatamente. A criança simplesmente confia no amor dos pais, né? E é essa confiança que Deus espera da gente. Mas como é que a gente faz para ter essa simplicidade, essa pureza de coração, num mundo tão complicado, cheio de distrações? Como é que a gente desliga o modo preocupação e se entrega de verdade? É um desafio tanto. Mas os textos sagrados mostram um caminho. A entrega total a Deus. Reconhecer que a gente depende dele e confiar que ele vai suprir todas as nossas necessidades. É como se a gente dissesse: Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos. Minhas preocupações, meus medos, meus sonhos. Cuida de tudo pra mim, do teu jeito. É tipo um salto de fé no escuro, né? É isso mesmo. É um ato de fé, de abandono. É reconhecer que a gente não está sozinho, que tem um pai que ama a gente e cuida da gente. Mas entregar pra Deus não significa ficar sentado esperando acontecer um milagre, né? A gente ainda tem que agir e correr atrás. Claro, a entrega não é sinônimo de passividade. A gente continua tendo responsabilidades, lutando pelos nossos sonhos. Mas sem aquele peso, sabe? Sem precisar controlar tudo. A gente age com a certeza de que Deus está junto, guiando nossos passos e dando força. É como se tivesse uma corda invisível ligando a gente a Deus, né? Dando segurança pra caminhar, mesmo quando o caminho parece incerto. Perfeito. É como se a gente pudesse finalmente largar aquele peso que carregava nas costas e andar mais leve, com mais esperança. E essa leveza, essa paz interior é o maior presente que a confiança em Deus pode dar pra gente, né? É entender que a gente não precisa carregar o mundo nas costas, que a gente pode descansar nos braços do Pai e confiar. Exatamente. E essa confiança nos leva a viver com mais gratidão, a enxergar as coisas boas mesmo nas dificuldades, a celebrar cada dia como um presente de Deus. Nossa, que lindo. É como se a confiança em Deus abrisse os nossos olhos para a beleza da vida, para o amor do Pai, para a esperança de um futuro melhor. E essa esperança nos dá força para seguir em frente, lutar pelos nossos sonhos, fazer a diferença do mundo. E como a gente faz para ter essa confiança no dia a dia? O que a gente pode fazer para fortalecer essa conexão com Deus? Os textos sagrados falam da oração, né? Conversar com Deus. Abrir o coração para Ele. Compartilhar nossas alegrias, nossas angústias, medos, sonhos. É na oração que a gente encontra consolo, força, direção, paz. É como se a gente tivesse um telefone ligado direto com Deus, né? Para falar com Ele a qualquer hora, a qualquer lugar. Exatamente. Sem hora marcada, sem protocolo. Deus está sempre disponível para ouvir a gente. E ler os textos sagrados também é muito importante, né? É como beber da fonte da sabedoria, se alimentar daquilo que realmente importa. Sem dúvida. Na Bíblia, por exemplo, a gente conhece a história de Deus, os ensinamentos dele, as promessas. É na palavra de Deus que a gente encontra inspiração e força para viver com fé e confiança. É como se a gente tivesse um manual de instruções para a vida, né? Um guia que mostra o caminho, ensina a fazer as melhores escolhas, ajuda a superar os desafios. E esse manual está sempre disponível, é só a gente consultar, abrir a Bíblia e deixar que a palavra de Deus ilumine a gente, guie a gente, transforme a gente. Que jornada incrível. Muito obrigado por compartilhar a sua sabedoria com a gente e nos guiar nesse mergulho profundo na confiança em Deus. Foi muito inspirador. Eu que agradeço. Espero que essa conversa inspire cada um de nós a ter uma fé mais forte
é viver com a certeza de que Deus está sempre do nosso lado, guiando nossos passos e nos levando para perto da luz dele. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Esperamos que esse Deep Dive tenha te inspirado a confiar mais em Deus e a viver com mais paz e esperança. Lembre-se, a confiança em Deus transforma vidas. Abrace essa confiança e experimente a alegria de viver sob a proteção e o cuidado do Pai. Até o próximo Deep Dive.